livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria espiritual Emmanuel. Capítulo 71. Aproveita. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Epígrafe retirada do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 20. A vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar, engrandeçamo-nos para proteger, eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. Guardando a bênção recebida para si somente, o espírito, muitas vezes, apenas se adorna, mas espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, do trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso da santificação ou na beleza com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. Do concurso espontâneo, dentro do Ministério do Bem, une-se a prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar na instituição de valores novos, auxiliando os outros a benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda quem passa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se buscas o Pai, ajuda o teu irmão, amparando-vos reciprocamente. Porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o semelhante, é mentiroso. Pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus, a quem ainda não conhece? Quando fazemos uma primeira leitura, talvez rápida, dessa epígrafe, podemos pensar, é Evangelho de João, essa epígrafe? Depois vemos que não, que é uma carta de João. E o que mais sabemos ou falamos de João, além de que é o evangelista e que escreveu cartas? Sabemos que Jesus o chamava de discípulo amado. E por que ele, o amado?
Procurei então recursos com conhecedores do Evangelho. Por exemplo, Pastorino, Jorge Elahat, que fizeram análises valiosas, assim eu penso, sobre os apóstolos e, sobretudo, sobre este que escreve a carta, João. Vamos iniciar com referências históricas antes da vinda de Jesus ao planeta, procurando o planejamento que culminou com a vinda de Jesus. Mas planejamento? Nós já sabemos que houve o antigo planejamento para que a humanidade terrena se afeiçoasse à luz. O plano espiritual envia os precursores, discípulos, que foram distribuídos por áreas diferentes do planeta, áreas que eram habitadas então. Exemplo, Buda na Índia, ou alguns autores colocam agora o Nepal, Confúcio na China, Sócrates em Atenas. Lembramos de Krishna, que fala na Índia sobre a reencarnação. Depois, o plano espiritual se mobiliza para que reencarnassem espíritos para a construção do colégio apostólico. Aqueles discípulos que veriam o Cristo, o Messias, entre eles. Esse estudioso, o Jorge Elahat, cita ou interpreta vários círculos de discípulos que se formam ao redor de Jesus. Um primeiro círculo, Pedro, Tiago, João. Os três que estão presentes em movimentos de fenômenos fortes de mediunidade. Lembramos do Monte Tabor, quando houve a transfiguração. A pesca milagrosa, quando Simão então reconhece que aquele era o Messias. A oração do horto, também presente os três. O segundo círculo ou colégio, os 12 discípulos. Os 12 que são até pintados na Santa Ceia do Leonardo da Vinci. E lá nesses 12 estão os três, Pedro, Tiago e João. O terceiro colégio, o círculo dos 70, quando Jesus manda os de 2 em 2, e essa passagem está em Lucas. Então, dos 70 também fazem parte os 12 que vieram antes, divulgar a mensagem do Messias. E depois vem os 500 da Galileia, o último encontro com Jesus, e que foi narrado por Humberto de Campos. O Evangelho e Atos não coloca essa última reunião. A literatura cristã fala dos 12 discípulos. E tantos estudiosos e nós mesmos, quem sabe já fizemos a pergunta: por que a programação espiritual escolhe homens ignorantes? Parte deles relacionados à pesca, simplesmente. Quando essa programação poderia escolher os doutores, os intelectuais do templo? Lembramos que da Galileia não veio nenhum profeta para Israel. Por que então os simples homens da região norte da Palestina a rodearem Jesus? E lembramos sempre, lemos que foram valorizados então os aspectos do coração, da simplicidade, sem o conhecimento intelectual para a grande missão. Os autores, os sacerdotes estavam convictos das suas verdades, adaptados já aos conceitos judaicos já estabelecidos. Afinal, eles eram superiores ao homem do povo. Mas também mais tarde, eles, os doutos e sábios, levaram a mensagem cristã adiante. Lembramos de Paulo,
que era o doutor da lei, e agora fala do mestre, mas também fala aos homens indiferentes de Atenas. Mas com toda essa longa introdução, onde é que entra esse João de que falamos, o João Evangelista? João, mas agora estamos falando do Batista. João Batista promoveu a mudança na vida interna do que o seguiram. Ele anuncia o Messias. E um dia, Jesus desce da Galiléia para a Judéia. João, então, diz aos seus discípulos, quando vê a aproximação do Nazareno: ele é o homem sobre o qual vos falei, que eu diminua para que ele cresça. E transfere 2 discípulos para Jesus, André e João. André, irmão de Simão, que se junta mais tarde ao grupo. João, irmão de Tiago, o único que depois da divulgação do Evangelho não morreu sacrificado de maneira violenta. Os discípulos do segundo grupo eram despreparados, influenciáveis por circunstâncias, pelas pessoas poderosas que o ameaçavam. João, porém, era diferente. E lembramos que o jovem esteve com ele, com Jesus, na prisão, na crucificação, que levou Maria passando entre os soldados, porque dizia, levava a mãe ao pé da cruz do sacrifício. Os outros tiveram medo. João não se intimidou. Entendia o mestre com o coração, tinha conexão profunda com ele, impregnado pelo amor a Deus. Assim, autores como Pastorino designam o Evangelho de João como evangelho espiritual. É certo que os discípulos tiveram medo dos romanos e do sinédrio judaico. Mas como é que depois deram a vida pela difusão do Evangelho? A grande mudança ocorre com a ressurreição de Jesus. Entenderam que não há morte, que a espiritualidade era o que esperava a todos. Por isso não havia motivo para o medo. Estavam finalmente comprometidos com o Messias, pelo conhecimento e pelo amor. Este João que não se intimida perante os poderosos, quem escreve essa primeira carta. E do capítulo 4 conhecemos também a célebre definição: Deus é amor. E todo o capítulo é uma exaltação ao amor de Deus por suas criaturas. Porque lemos no versículo 12: ninguém jamais viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeita a sua caridade. Então começamos a entender o luminoso espírito de João, quando ele escreve nesse versículo 20, que está na epígrafe: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? A presença de João em Éfeso, com Maria, Paulo, Lucas, Erasto, Apolo, deve ter representado o Cristo entre eles. Afinal, ele era o último e o único
discípulo direto de Jesus, a narrar o que acontecera com o Messias e a expandir aquilo que ele, João, compreendera em contato com o Mestre. Emmanuel, no texto, diz: o mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam, ao teu lado, a ignorância e a fraqueza. E quem são os que portam a ignorância e ainda são fracos? Nossos irmãos e nós. E em cada homem ignorante, fraco, está o germe divino que faz crescer, tornar-se forte e sábio. E se não amamos a criatura, o criado, qual o sentimento pelo Criador? O próximo é nossa parte, nossa ponte de ligação com Deus, diz Emmanuel. É maravilhosa a síntese. E era conhecida muito por João. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E quando sentimos realmente Deus em nós, nada mais podemos temer. Quando André e João são chamados pelo Cristo na Judéia, era um chamado que com certeza já tinha sido feito a eles, espíritos, mas que agora se concretizava. Aqueles homens simples, apegados à pesca, aos amigos da Galileia. E recordando assim, Senhor, a tua passagem por nós, nesta terra, a passagem que não é esquecida por aqueles que entendem já de alguma maneira, nós que procuramos entender aquilo que nos trouxeste e aqueles que te seguiram em missão tão importante. Dá-nos assim, Senhor, a possibilidade de entrarmos em contato com essa vibração maior, a vibração que está em nosso planeta ainda hoje, o planeta que recebeu a tua vinda e que recebeu o magnetismo da tua palavra, da tua presença, do teu olhar, a espalhar-se sobre a multidão e, sobretudo, aos amigos queridos que de pronto não te entenderam, igual a nós que ainda procuramos esse eterno chamado sem podermos atender. Que as nossas orações possam envolver os nossos amigos, que assim, Senhor, e amigos da espiritualidade, nós encerremos esse breve estudo em nossas preces. Que assim seja, graças a Deus.